Está começando o 4º ano do ensino fundamental. Vem aí, matemática. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? E aí, animados para a aula de hoje, crianças? Sejam muito bem-vindos à nossa aula de matemática aqui com a professora Tayla. E vamos ver qual será o objetivo da nossa aula de hoje? Então, olha aí na telinha de vocês. Então, o nosso objetivo será efetuar cálculos de divisão exata e não exata de números naturais por meio de algoritmos padronizados. Ótimo! E para iniciar, crianças, vejam aí quais os materiais que vocês vão usar para a aula de hoje. Então, peguem aí um lápis, uma borracha e o caderninho de vocês, rapidinho, certo? Enquanto vocês pegam, crianças, vamos relembrar só aqui junto com a professora as ideias de divisão. Então, vamos ler ali junto com a professora. Michele tem 18 livros e quer dividi-los igualmente em 3 prateleiras. Quantos livros ficará em cada prateleira? Então, vamos ver ali junto com a professora. Nós temos 18 livros, então a professora vai colocar um livro em cada prateleira e vai contando até dar 18 livros. Então, vejam lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 livros. Pronto, já dividimos igualmente os 18 livros nas 3 prateleiras. Perfeito, crianças. Então, vamos representar o que nós acabamos de fazer utilizando a divisão? Então, vejam, nós tínhamos 18 livros que dividimos igualmente em 3 prateleiras. Perfeito. Cada prateleira ficou com quantos livros, crianças? Contem aí bem rapidinho. Isso mesmo, 6 livros. Ótimo. Dos 18 livros que nós tínhamos, nós conseguimos dividir eles, todos eles? Sim, dos 18 livros nós dividimos os 18. Perfeito. Sobrou algum livro? Não. Ótimo. Então, já descobrimos, crianças. Quantos livros ficará em cada prateleira? Cada prateleira ficará com 6 livros. Ótimo, crianças! Mas essas ideias da divisão vocês já compreenderam. Nós já fizemos bastante atividades aqui junto com a professora com as ideias da divisão. Hoje nós vamos utilizar na divisão o algoritmo padronizado, que é a nossa continha. Então, venham aqui junto com a professora na bancada, que a professora trouxe, então, o cálculo mesmo da divisão para vocês compreenderem como é que nós fazemos, certo? Então, vejam aqui, crianças, nosso primeiro cálculo que a professora vai propor para vocês é 48 dividido por 2. Então, observem, crianças, 48 dividido por 2. Muito bem. Vocês concordam com a professora que 48, vamos decompor esse número aqui com a professora? Olha só, o que a professora tem? 48. Nós temos 40 mais 8, dividido em 2 partes. É isso daqui que nós temos. 48 dividido por 2. Muito bem. Então, vejam só o que a professora vai fazer agora. A professora vai representar com o material dourado. Então, vejam aqui, deixa a professora colocar aqui o D de dezena, certo? E o U de unidade. Perfeito, crianças. Então, vejam, a professora vai colocar aqui 4 dezenas. Então, vejam só. 1, 2, 3, 4 dezenas. Essas 4 dezenas eu quero dividir em 2 partes. Então, quantas dezenas vai ficar para cada lado se eu for dividir em 2 partes? Isso mesmo, 2 aqui e 2 aqui. Perfeito, já dividi as minhas 4 dezenas, certo? Cada parte ficou com 2. Ótimo. Agora eu tenho 8 unidades. Vejam só. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muito bem. E agora eu também quero dividir essas 8 unidades em 2 partes também, não é mesmo? Então, se eu for dividir as minhas 8 unidades igualmente em 2 partes, vamos dividir aqui junto com a professora, uma para cá, uma para cá, uma para cá e uma para cá, uma para cá, uma para cá, uma para cá e uma para cá. Muito bem, conseguimos dividir igualmente. Sobrou alguma unidade ou sobrou alguma dezena aqui? Não, eu consegui dividir igualmente, certo, crianças? Então vejam, se eu dividir 48 dividido por 2, 48 em 2 partes, eu vou ter em cada parte quanto aqui? Olha, aqui representa as dezenas, então 10, 20, 21, 22, 23 e 24. Muito bem, crianças. Ótimo, então vocês conseguiram perceber aí com o material dourado a divisão que nós acabamos de fazer. Mas agora nós vamos utilizando o algoritmo padronizado, certo? E para isso, crianças, vocês já viram aqui então, que aqui nós temos 40 mais 8, certo? Dividido por 2. Então agora, crianças, lembram da tábua operatória que vocês fizeram junto com a professora? Olha só, a professora trouxe aqui na bancada também, que nós vamos utilizar ela aqui para a aula de hoje também, crianças. Então vejam só, para nós resolver a divisão, nós vamos utilizar a nossa tábua operatória. Então o nosso cálculo é esse daqui. 48 dividido por 2. Então vamos olhar aqui, crianças, na coluna do 2 aqui, junto com a professora. Então observem aqui a coluna do 2, crianças, porque nós vamos dividir 48 por 2. Então vamos ver aqui junto com a professora, se nós temos 48 aqui na coluna do 2. Vamos ver, ó, tenho 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Opa, nós não temos 48 aqui, não é mesmo? Porque a nossa tabuada aqui acabou no 20. Muito bem, então o que nós vamos precisar pensar, crianças? Nós vamos ter que resolver a nossa divisão, primeiramente, pela dezena, certo? Então, observem aqui, eu tenho 4 dezenas e tenho 8 unidades, certo? Então, vamos observar aqui, junto com a professora, aqui, as 4 dezenas. Será que aqui na coluna do 2 eu tenho 4? Olha só, que nós estamos dividindo em 2 partes. Eu tenho 4 aqui na coluna do 2, que eu vou precisar dividir as minhas 2 dezenas. Tenho, ele está aqui. Muito bem. Então vejam, crianças, qual número multiplicado por 2 é igual a 4? Observem aí. Muito bem, 2 vezes 2. 2 vezes o número 2 é igual a 4. Encontrei, então eu consigo dividir minhas 4 dezenas. Então, olha só como que a professora vai fazer. Então, deixa a professora colocar um pouquinho para cá, para nós conseguir resolver aqui junto. Então, nós observamos lá na nossa tábua operatória que o 2 multiplicado por 2 é igual a 4. Ótimo, então olha só, conseguimos resolver as nossas dezenas. Dividimos as nossas dezenas, crianças. Muito bem. Então vejam só, se eu tinha 4 dezenas e dividi as minhas 4 dezenas, não sobrou nenhuma. Ótimo, muito bem. As nossas dezenas nós já conseguimos dividir. Agora nós vamos dividir as nossas unidades. São 8 unidades. Então eu vou fazer um risquinho aqui, representando que a minha unidade vai descer aqui. Olha só o que a professora vai fazer. Vai colocar o 8 aqui, ao lado do 0. Que agora eu vou começar a dividir as minhas unidades. Perfeito.
Então agora, crianças, o que eu vou ver? Vou ver aqui na minha linha, na minha coluna aqui do 2, se eu tenho 8. Deixa a professora colocar aqui. Então vejam, crianças, agora eu tenho 8 unidades para dividir em duas partes. Então na minha coluna do 2 aqui eu tenho 8? Tenho, olha aqui a minha coluna do 2. Ele está aqui, certo? Ótimo! Então a professora vai perguntar, qual número multiplicado por 2 é igual a 8? Isso mesmo, 2 vezes 4 é igual a 8. Ótimo! Então vejam só o que a professora vai colocar. Já descobrimos qual número que multiplicado por 2 é igual a 8. É o número 4. Olha só como que a professora vai colocar aqui. Muito bem, crianças. Então vejam só, vocês percebem que a professora conversa com a continha? Então vamos lá. 4 vezes o número 2, nós já sabemos que é 8. Ótimo! Então 4 vezes 2 é 8. Então se eu tinha 8 unidades para dividir e as 8 unidades que eu tinha eu conseguir dividir todas, eu fiquei com alguma unidade? Não, não fiquei com nenhuma. Muito bem. Então, olhem, crianças, conseguimos. Resolvemos a nossa divisão aqui utilizando o algoritmo padronizado, que é a continha aqui, utilizando a nossa tábua operatória, fazendo essa relação junto com a continha, conversando com ela, certo? Então, agora, crianças, é a vez de vocês. Ok? Então peguem o caderninho de vocês e vocês vão fazer essa atividade aí para a professora. Então, pula uma linha da atividade anterior, coloquem a data de hoje, pula uma linha e coloquem lá, número 1, resolva. Então a professora colocou aí duas continhas para vocês, duas citações. Então vocês vão fazer aí em casa, crianças, do jeitinho que a professora explicou aqui agora para vocês. Então vejam lá, na letra A eu tenho 64 dividido por 2. Então vocês vão pegar lá a tábua operatória de vocês, que vocês já têm aí no caderninho de vocês, e vão olhar lá na coluna ou também podem olhar na linha do 2. Será que eu tenho 64 ali? Aí vocês vão perceber que não, então vocês vão ter que resolver primeiro ali a dezena. Então, vão ter que dividir as 6 dezenas em duas partes. Então, vejam lá, qual número multiplicado por 2 é igual a 6? Resolve. Qual número multiplicado por 2 é igual a 4? Resolve também, certo? E depois vocês vão resolver a letra B, 39 dividido por 3. Então, observem, agora nós mudamos, é o 3. Então, vocês vão olhar na coluna do 3 ou na linha do 3. Vão ver lá, será que eu tenho 39 ali na coluna ou na linha do 3? Ah, não tem. Então, primeiramente, vocês vão dividir as dezenas. Eu tenho 3 dezenas e quero dividir em 3 partes. Qual número multiplicado por 3 é igual a 3? Vão colocar ali, vão fazer a relação ali. Certo? Depois vocês vão olhar lá. Eu tenho 9 unidades e quero dividir em 3 partes. Então, será que eu tenho 9 ali na linha do 3 ou na coluna do 3? Vão observar também. Então, vocês vão ver lá. Qual número multiplicado por 3 é igual a 9? Coloca ele ali também e resolve a continha de vocês. Então, para vocês fazerem essa atividade, crianças, vocês também terão 5 minutinhos a partir de agora. A professora já volta para fazer a correção dessas operações aí com vocês. Então, podem começar, crianças.
Muito bem, crianças, conseguiram realizar? Ótimo! Então agora a professora vai fazer a correção aqui com vocês. Então podem olhar aqui na bancada que a professora já trouxe aqui, crianças, a continha. Muito bem, então nós vamos utilizar aqui a tábua operatória da multiplicação, certo? Mas agora observem aqui a continha que a professora trouxe para vocês. Então vejam, a professora já registrou aqui a letra A, que era 64 dividido por 2. Ótimo, então olhem aqui com a professora aqui na tábua operatória, crianças. Eu tenho 64 dividido por 2. Será que eu tenho 64 aqui na coluna do 2? Olhem aqui junto com a professora. Eu não tenho, porque a minha tábua operatória ela vai até o 20. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que dividir primeiro as minhas dezenas, depois a minha unidade. Então, agora nós podemos ver. E resolvendo primeiro as dezenas, crianças, deixa só a professora colocar aqui o D de dezena e o U de unidade. Muito bem, ficou tortinho, mas não tem problema. Então, primeiro nós vamos dividir as nossas dezenas. Ótimo, então eu vou olhar aqui no meu quadro operatório se eu tenho 6 aqui na coluna do 2. Vamos ver aqui junto com a professora, olha, eu tenho 2, 4, 6. Ótimo, então aqui na coluna do 2, crianças, eu tenho 6. Qual número multiplicado por 2 é igual a 6? Olha, é o 3. Muito bem, então nós vamos colocar aqui o número 3. Deixa a professora ver se consigo fazer daqui. Muito bem, crianças, olha só, eu encontrei que 2 vezes o número 3 é igual a 6. Perfeito, crianças. Então vamos aqui na bancada que fica mais fácil para a professora fazer. Olha só, então vou conversar com a minha continha, crianças. 3 vezes o número 2, já vimos, ou 2 vezes o número 3 é igual a 6. Ótimo, então eu vou colocar aqui o resultado da minha multiplicação ali, que eu preciso conversar com a minha continha. É igual a 6. Muito bem. Se eu tinha 6 dezenas e eu dividi as minhas 6 dezenas, sobrou alguma aqui? Não, não sobrou nenhuma. Muito bem, crianças. Ótimo. Já dividi as minhas 6 dezenas em 2 partes. Então, cada parte ficou com 3 dezenas. Agora eu vou fazer um risquinho aqui para mostrar que eu vou baixar aqui a minha unidade, que são 4 unidades. Então, olhem só. Vou baixar aqui. Ótimo. E agora o que eu vou fazer, crianças? Eu vou olhar lá na minha tábua operatória, se na minha coluna do 2 ou na minha linha do 2 eu tenho 4. Vamos olhar ali junto com a professora? Então vejam, aqui na minha coluna do 2 eu tenho 4, olha só, aqui. Ou eu também posso olhar aqui, ó, a minha linha do 2, também vou encontrar ele aqui. Mas aqui fica mais fácil para vocês visualizarem. Então aqui na coluna do 2 eu tenho 4, ele está aqui. Então, qual número vezes 2 que é igual a 4? Qual número vezes 2 que é igual a 4? Olha só, é o 2. Muito bem, então deixa eu ver se a professora consegue colocar aqui. Consegui. Ótimo, crianças. Então, agora vamos conversar aqui com a nossa continha. Muito bem. Então, 2 vezes 2, ou 2 vezes o número 2, é igual a 4. Ótimo! Então, se eu tinha 4 unidades e eu consegui dividir as minhas 4 unidades, sobrou alguma coisa? Não. Então, vejam, crianças, que a professora faz aqui uma subtração. Então, aqui eu tinha 4 unidades, certo? Então, 2 vezes 2 é 4. 4 menos 4 é 0, certo? Eu tinha 4 unidades. Eu consegui dividir as minhas 4 unidades. Então, se eu tinha 4 e dividir as 4, eu não vou ficar com nenhuma. Muito bem. Então, olhem aí, crianças. Vocês conseguiram chegar nesse resultado aqui junto com a professora?
Ótimo, muito bem. Então, arrumem. Quem não conseguiu, pode arrumar agora. Crianças, não se preocupem, a professora vai deixar aqui um pouquinho para vocês. Muito bem. Então, agora vocês tinham mais uma continha que a professora deixou lá para vocês, não é mesmo? A letra B. Então, agora nós vamos fazer ali a letra B. Então, podem olhar ali junto com a professora. 39 dividido por 3. Muito bem, então vamos olhar aqui agora, novamente, aqui junto com a professora, crianças, nossa tábua operatória. Ótimo. Mas agora mudou, agora eu vou dividir 39 em 3 partes. Então agora eu vou olhar aqui na minha coluna aqui do número 3. Perfeito. Então vamos ver, crianças, se eu tenho 39 aqui na coluna do 3. Eu tenho 3, 6, 9... 12, 15, 18, 21, 24, 27 e 30. Não tenho 39, aqui a minha tabuada vai até o 30. Então, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que iniciar a minha divisão dividindo primeiro as dezenas. Muito bem, vou colocar aqui o U também. Então, eu vou dividir as minhas dezenas ali primeiramente. Então, agora vocês podem observar, crianças, aqui na coluna do 3. Eu tenho o 3 aqui na coluna do 3? Tenho. Ele está aqui, então eu consigo dividir minhas 3 dezenas. Então, 3 vezes qual número que dá 3? 1. Perfeito. Então, vamos colocar o 1 aqui. Muito bem. Então, agora nós podemos conversar aqui com a nossa continha. Então, venho aqui com a professora e vou colocar aqui o símbolo da multiplicação, que eu estou multiplicando, né? 3 vezes o número 1 é igual a 3. Muito bem. Então, vejam, crianças, se eu tinha 3 dezenas e eu consegui dividir as minhas 3 dezenas, sobrou alguma coisa? Não, então, se eu tenho 3 e perco 3, 3 menos 3 é 0. Perfeito. Já dividimos as nossas dezenas. Agora, crianças, a professora vai colocar um risquinho aqui, porque esse 9 vai baixar. Então, a professora vai colocar ele aqui ao lado do 0. Nós já dividimos a nossa dezena, agora nós vamos dividir a nossa unidade. Perfeito. Então, vamos voltar aqui no quadro operatório. E agora nós vamos observar, crianças, nós vamos dividir as 9 dezenas em 3 partes. Então, vamos observar aqui na coluna do 3 se eu tenho 9. Vamos ver? 3, 6, 9. Tenho sim. Muito bem. Então, 3 vezes qual número que dá 9? Olha lá, 3 vezes 3. Muito bem. Então, a professora já vai colocar o 3 aqui, ó. Agora sim, podemos conversar aqui com a nossa continha. Muito bem, então, 3 vezes 3, 3 multiplicado 3 é igual a 9, que nós acabamos de observar ali. Então, é muito importante que vocês façam essa relação. Então, se eu tinha 9 unidades e eu consegui dividir as 9, sobrou alguma unidade? Não, não sobrou nenhuma unidade. Ótimo! Terminamos a nossa operação utilizando o algoritmo padrão, o algoritmo padronizado. Eu tenho, crianças, mais algum jeito de fazer a divisão? Sim, eu tenho, crianças, mas nesse momento vocês vão aprender essa. Em outro momento, a professora traz as outras estratégias de divisão, certo? Então, continuem olhando aqui, porque quem não conseguiu fazer pode arrumar aí em casa, podem, né, apagar, arruma do jeitinho que a professora fez aqui. E quem acertou já pode colocar um certinho lá, ó. A professora até já vai colocar um certinho aqui do ladinho da continha da professora, porque nós acertamos. Perfeito, crianças. Então agora, crianças, a professora vai propor outra divisão para vocês, certo? Então agora observem aqui junto com a professora essa continha aqui. Vejam só. 27
dividido por 2. Muito bem, então, olha só, a professora já deixou o 2 ali com uma cor diferente, porque é a nossa dezena e aqui as nossas unidades. Então, nós já vimos, crianças, ali na tábua operatória, que a tabuada do 2, ela vai somente até o 20. Então, nós já sabemos ali na tábua operatória que não tem 27 ali na coluna do 2. Então, vamos iniciar aqui já com a nossa dezena. Perfeito, peguei ali ela já. Viram só o símbolo que a professora colocou ali? Muito bem. Então, vamos olhar aqui, crianças, que a professora vai dividir primeiro, crianças. Eu tenho com o material dourado. Então, observem, eu tenho 2 dezenas. Olha só, 1, 2. Eu quero dividir essas dezenas, crianças, em 2 partes. Então, quantas dezenas vai ficar para cada lado? 1 dezena para cá e 1 dezena para cá. Perfeito, consegui dividir minhas 2 dezenas. Ótimo. E agora nós temos 7 unidades, veja só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muito bem, então agora eu vou dividir as minhas unidades em 2 partes. Vejam só. Olha só, a professora vai dividir igualmente. Então, quando nós dividimos igualmente, as 2 partes têm que ficar com a mesma quantidade. Então, vejam só. Uma aqui, uma aqui. Uma aqui, uma aqui. Uma unidade aqui, uma unidade aqui. Opa! Vejam só o que aconteceu, crianças. Eu consegui dividir aqui 6 unidades, ficou 3 de um lado e 3 do outro. Se eu colocar essa unidade que sobrou aqui, aqui vai ficar com 4 e aqui vai ficar com 13. Então, a nossa divisão não vai ficar correta, porque quando nós falamos em divisão, é dividir em partes iguais. Elas têm que ficar com a mesma quantidade as 2 partes. Então, vejam, se eu dividir 27 dividido por 2, cada parte, eu tenho que dividir 27 em 2 partes. Cada parte vai ficar com 13, vejam, 10, 11, 12, 13. Aqui também ficou com 13. E sobrou uma unidade. Conseguiram perceber, crianças? Ótimo, então agora que vocês já observaram aqui o que a professora fez com o material dourado, nós vamos fazer aqui utilizando a nossa tábua operatória. Então, vamos lá junto com a professora. Então, vejam aqui, crianças, eu quero dividir em 2 partes. Então, eu vou olhar aqui a nossa coluna do 2. Já sabemos aqui que na coluna do 2 não tem 27. Então, eu vou ter que dividir primeiro as minhas dezenas. Ótimo. Então, vejam só, as minhas dezenas. Eu tenho 2 aqui na coluna do 2? Tenho, já é o primeiro número aqui. Então, 2 vezes qual? 2 multiplicando qual número que é igual a 2? É o 1. Muito bem, então vejam só, a professora já vai colocar o número 1 aqui. Perfeito, já sabemos que 2 vezes 1 é igual a 2. Então, vamos fazer isso aqui na nossa continha. Ótimo, então vamos conversar aqui com ela. 2 vezes 1 é igual a 2. Muito bem. Se eu tinha 2 dezenas e eu dividi as minhas 2 dezenas, eu não fiquei com nenhuma. Muito bem. Ótimo. E agora, crianças, vamos voltar lá na nossa tábua operatória, porque agora eu vou baixar aqui a minha unidade. Então, vejam só, vou baixar o 7 aqui ao lado do 0, certo? Muito bem. Então, agora nós vamos olhar lá na coluna do 2, se eu tenho 7. Muito bem, então eu tenho 2, 4, 6, 8. Opa! Eu não tenho 7 aqui na coluna do 2. Então, vamos pensar aqui junto com a professora. 7, qual é o número aqui? Eu tenho 7 unidades. Muito bem, qual é o número que mais se aproxima do 7 aqui? É o 2, o 4, o 6, o 8 ou o 10? Isso, é o 6
ou o 8. Perfeito. Mas eu só tenho apenas 7 unidades. Então, eu não posso pegar o 8 aqui, certo? Porque eu só tenho 7 unidades. Se eu pegar aqui o 8, um número multiplicado por 2 que dá 8, eu não vou ter as 8 unidades para eu dividir, eu só vou ter 7. Então, eu vou ter que ver aqui o 6. Então, um número que mais se aproxima do 7, mas que seja menor que ele. Então, é o 6. Perfeito, crianças. Então, vejam só o que a professora vai fazer. Vamos observar aqui. 2 multiplicando qual número que é igual a 6? É o 3. Perfeito. Então, deixa a professora colocar aqui o 3. Ótimo. Então, nós já vimos que 2 vezes o número 3 é igual a 6. Muito bem. Então, vamos voltar aqui. Ótimo. Então, 2 vezes o número 3 é igual a quanto mesmo? 6. Então, olha só o que a professora vai fazer. 6, que é o valor da nossa multiplicação. Olha só, crianças, eu tinha 7 unidades. Eu consegui dividir apenas 6 unidades. Lembram que a professora mostrou com o material dourado? Então, 7 menos 6, olha lá, eu tenho 7 menos 6, ainda sobrou quantas? Me sobrou uma unidade. Muito bem, crianças, vocês lembram que nós fizemos isso aqui com o material dourado? Olha só, cada parte ficou com 13 e sobrou uma. Foi o que nós acabamos de fazer aqui, certo, crianças? Perfeito! Então, agora que vocês já viram aqui junto com a professora, é a vez de vocês, certo? Então, podem pegar o caderninho de vocês e olhem aí a atividade. Então, agora vocês vão pular lá uma linha, nós já fizemos a letra A e a letra B, agora vocês vão fazer a letra C. Então, para fazer essa atividade, vocês vão ter 4 minutinhos, certo, crianças? Então, podem começar.
bem, crianças? Conseguiram resolver a divisão aí? Então, olhem aqui com a professora, que a professora vai fazer junto com vocês agora. Então, podem olhar aqui na bancada. Então, vejam só, 83 dividido por 2. Ótimo, nós já sabemos que não tem 83 ali na coluna do 2. Então, nós vamos iniciar dividindo as nossas dezenas. Depois, nós vamos dividir as nossas unidades. Então, vejam só, a professora vai procurar ali na coluna do 2 se tem 8. Então, vamos ver aqui junto com a professora. Ótimo. Então, vejam aqui, crianças, aqui na coluna do 2. 2, 4, 6, 8. Eu tenho 2 multiplicando qual número que é igual a 8? Olha só, é 4. Muito bem. Então, vejam só, vocês fizeram... Opa, aqui a professora não vai conseguir fazer o número 4. Então, venham aqui com a professora. Então, aqui, crianças. Até ficou tortinho ali, mas não tem problema. Ótimo. Então, nós vimos ali na nossa coluna que 2 vezes o número 4 é igual a 8. 2 vezes 4 é igual a 8. Então, vejam só. Se eu tenho 8 dezenas e eu dividir as minhas 8 dezenas, eu não vou ficar com nenhuma. Muito bem. Ótimo. Agora eu vou baixar aqui a minha unidade ali ao lado do 0. São 3 unidades que eu quero dividir em 2 partes. Perfeito, crianças. Agora nós vamos olhar ali na tábua operatória se eu tenho 3 ali na coluna do 2. Vamos ver junto com a professora? Então, olhem aqui a coluna. 2, 4. Opa, não tenho o 3 aqui. Mas qual é o número que se aproxima do 3 aqui na coluna do 2? Isso mesmo, é o 2 ou o 4. Mas eu só tenho 3 unidades, então eu não tenho 4. Então, eu vou ter que ver aqui o 2. Ótimo. Então, vejam só. Então, eu vou ver o número que se aproxima do 3 e que seja menor que ele. Então, é o 2. Então, vejam só. Qual número multiplicado por 2 é igual a 2? 1. Muito bem. Então, vamos colocar aqui. Já vou trazer aqui, crianças. É o 1. Então, vamos ver aqui junto com a professora. Muito bem. 2 vezes o número 1 é 2. Olha só. Muito bem. Então, vejam, crianças, eu tinha 3 unidades para dividir em 2 partes. Eu não vou conseguir dividir essas 3 unidades igualmente em 2 partes. Então, se eu tenho 3 e vou conseguir dividir 2, ainda vai sobrar uma. Muito bem. Ótimo, crianças. Vocês conseguiram chegar nessa mesma resposta? Então, vejam aí um pouquinho. Quem não conseguiu, arruma aí. Quem acertou, já coloca um certinho. Muito bem. Se depois vocês quiserem fazer, vocês podem pegar tampinhas e resolver essa continha aqui utilizando o material concreto, crianças, certo? Ótimo, então. Então, crianças, vamos ver o que nós aprendemos hoje? Olhem aí na telinha. Então, nós relembramos as ideias da divisão e efetuamos cálculos de divisão com operações exatas e não exatas, utilizando o quadro operatório da multiplicação e o material dourado. Então, o nosso objetivo de hoje era efetuar cálculos de divisão exata e não exata de números naturais por meio de algoritmos padronizados. Então, nós chamamos de divisão exata, crianças, quando a divisão tem o resultado 0 e não exata quando tem o resto ali. Então, nós conseguimos ver as duas divisões, os dois tipos de operações. Ótimo, crianças. Então, vocês são nota 10. Então, a nossa aula agora ela já está chegando ao fim. Um forte abraço para vocês. Um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau, crianças. Fala, galerinha do Vem Aprender, tudo tranquilo com vocês? Novamente estamos aqui para mais uma atividade de recreação. E hoje, com a presença ilustre do nosso querido professor Cláudio, da Escola José Bonifácio, do professor Agenor e também do nosso grande professor Felipe, da Escola Maria Eulina.
Queremos convidar todos vocês a participar da nossa atividade de recreação. Então, não adianta só ficar fazendo com o olho. Tem que sair do sofá, sair da cama, se levantar e participar junto com os professores. E uma coisa muito importante, além dos alunos do Vem Aprender, os pais, os familiares também podem participar junto com a gente. Vamos lá, convida o seu pai, a sua mãe, o responsável que está com você aí na sua casa e vamos fazer a nossa atividade de recreação. Mas como todos vocês já sabem, a gente precisa de algumas atividades, alguns equipamentos para a gente fazer. Então na casa de vocês podem delimitar as duas paredes, a distância de um sofá para o outro, a distância de uma cadeira em outro, ou vocês podem usar até mesmo chinelo, calçado, qualquer coisa para vocês demarcarem. Então aqui na nossa quadra esportiva, a gente tem algumas limitações. Ao fundo, nós colocamos 3 cones, que cada professor vai ficar em um dos cones. E também, aqui na frente, a gente tem uma linha de chegada. E agora vem a nossa atividade de recreação, porque geralmente é assim, se os professores já souberem qualquer atividade, perde-se a graça. Então a gente começa a trabalhar com os professores e eles vão conhecendo a atividade. Então para essa atividade, vamos utilizar folhas de papel. Folha de papel usada que você tiver em casa, pode ser jornal, pode ser sacola, pode ser pedaço de pano, pode ser a meia, pode ser calçado, qualquer coisa que vocês consigam colocar os pés em cima. Tudo tranquilo com vocês? Então para isso, o que a gente vai fazer? Eu vou pedir para cada um dos professores, eles vão vir aqui e vão pegar três folhas dessas. Então eles vão utilizar 3 folhas dessas, então pode vir o professor Cláudio. O professor Cláudio vai pegar 3 folhas. Professora Agenor mais 3 e o professor Felipe também mais 3. Tá certo? Vocês aí na casa de vocês também podem fazer essas 3 folhas. Nessa primeira atividade, ao invés de vocês utilizarem as 3 folhas, vocês vão utilizar somente 2 folhas, professores. Uma pode deixar do lado. Isso, joia, professores. Igual o pessoal está fazendo na casa. O que vocês vão ter que fazer? Só pode pisar na folha com os 2 pés juntos. Vocês vão ter que sair na contagem que eu disser, chegar até a linha azul, somente pisando em uma folha. Então eu vou pedir para o professor Felipe, coloca uma folha no chão, pisou em cima, coloca a outra folha, pisou em cima, agora ele vai pegar a folha de trás e trazer na frente. Isso, até ele conseguir chegar nessa linha azul. Obrigado, professor Felipe. Agora que todo mundo já compreendeu como é que nós vamos fazer essa atividade, vamos desafiar os professores aqui no ginásio e vocês aí na casa de vocês. Vamos lá, junto com o professor, na contagem até 3. 1, 2, 3. Valendo, professores. Vai lá, puxando a folhinha de trás. Traz a folhinha de trás para frente, só pode pisar na folha, olha, o professor Felipe está na frente. O professor Agenor, não pode, só pode pisar na folha. O professor Felipe está chegando na frente. O professor Cláudio, é os 2 pés, professor Cláudio. O professor Felipe já foi o primeiro. Olha, o professor Agenor está chegando em segundo. Isso, ótimo aí, ó. Os professores já fizeram a atividade. Cansaram? O professor Felipe cansado, o professor Agenor já está suando, o professor Cláudio está ofegante. E agora nós vamos para a nossa segunda atividade. E a segunda atividade é um desafio ainda melhor para vocês. E eu quero ver se os professores aqui conseguem fazer junto com vocês. Porque essa foi uma sugestão de várias escolas que a gente está indo. A gente está indo essa semana nas escolas e é muito legal ouvir o retorno dos alunos. Porque eles falam que eles assistem o programa, gostam das atividades e principalmente se divertem aprendendo. E esse é o objetivo nosso. Fazer a educação física se tornar divertida e continuar aprendendo. Então vamos lá, professores. Agora vocês vão utilizar a 3ª folha e o desafio vai ser ainda maior. Porque nós vamos fazer um pequeno circuitinho imitando o gesto de um animal. Espero que aí na casa de vocês já conheçam o gesto que o macaquinho faz. Então o que vai acontecer? O professor Felipe vai colocar uma folha, vai ficar com os 2 pés juntos na folha, coloca agora uma folha para o lado da parede do ginásio aqui, professor, isso, e uma folha mais à frente.
Isso. O movimento do macaquinho vai funcionar da seguinte maneira. O professor Felipe vai estar virado de frente para a parede. Ele vai colocar as mãos naquela folha que está para o lado da parede. E agora ele vai tentar fazer um salto na próxima folha. Vai lá, professor Felipe. Oh, joia, o professor Felipe conseguiu. E ele vai ter que buscar outra folha lá. Então, da mesma maneira, eles vão estar fazendo esse distanciamento. Gostaram da atividade, professores? Joia! Espero que aí na casa de vocês também façam essa atividade do macaquinho junto com o pessoal e os professores aqui do Vem Aprender. Vamos lá desafiar o pessoal? Chama todo mundo que está na casa de vocês para fazer atividade junto com os professores. Atenção, professores, compreenderam como é que funciona a atividade? Na contagem de 3. O professor Genor, espera eu contar, professor. 1, 2, 3, valendo! Olha lá, o professor Felipe novamente na frente, fez o movimento. Isso, olha lá o professor Genor. Uma folha de cada vez, tem que formar um triângulozinho. Isso, olha lá o professor Felipe compreendeu. Traz uma folha para frente, olha lá, se enrolaram, não pode se encostar, professor Genor e o professor Cláudio, olha o distanciamento, professora Genor e o professor Cláudio estão chegando junto, o professor Felipe já está na frente, o professor Felipe é muito, está fazendo, não pode se encostar, professores, vamos lá, fazendo junto com o pessoal aqui, ótimo, professora Genor, o movimento do macaquinho, joia, o professor Felipe já terminou aqui a atividade. E o professor Genor está terminando? Escapou a folha, professor? Escapou a folha lá para trás. Ótimo. Vai lá com o professor Cláudio. Joia. Professora Genor, isso. Vamos lá. Terminando a atividade. Vai lá, mais uma. Está quase chegando o professor Cláudio. Quase terminando. Vamos lá. Chegou. Professor Cláudio. Isso, ótimo. Professora Genor ficou para ser isso. Aqui a gente teve a vitória do professor Felipe, tivemos aqui a participação especial dos professores Cláudio, professora Genor, e espero que vocês tenham se divertido igual todos nós. Os professores se divertiram, fizeram atividade física e vocês aí na casa de vocês também com os familiares de vocês. Até a próxima atividade de recreação. Tchau, tchau, pessoal! Vem aí, formação humana, ensino religioso. Oi crianças, tudo bem com vocês? E aí, aproveitaram bastante as férias? Se divertiram? Estão animados para um ano inteiro aí de estudos cheio de coisas legais, coisas bacanas, né? Vocês estão retornando para as escolas agora presencialmente, depois de um longo período em que passaram em casa. Então deve estar muito animado, muito no pique para aprender muitas coisas. E agora com esse novo formato em que a gente vai aprender aí um pouquinho pela TV, um pouquinho lá na escola, isso é muito bacana, né? Então, para quem não me conhece, eu sou o professor Fernando, eu estou aqui para uma aula de formação humana e ensino religioso. Então, essa disciplina já foi apresentada pela professora Kelly na semana passada, né? A professora Kelly falou um pouquinho sobre o que significa a formação humana, mas antes de começar, eu quero dizer que essa é uma área muito importante porque ela fala sobre nós, sobre quem nós somos no mundo, sobre como nós devemos ser para que a gente consiga conviver em paz, né? E também sobre, no caso, o ensino religioso, né? As religiões fazem parte das culturas da sociedade, da nossa cultura, e elas precisam ensinar pra gente coisas boas, né? A maioria delas ensina coisas boas, mas mesmo assim, às vezes, as pessoas desviam e acabam praticando coisas ruins. Mas vocês estão aqui para aprender a coisa correta e a coisa certa a se fazer, certo? Então vamos dar uma olhadinha, qual que é o tema da nossa aula de hoje? Então o tema é a vida, o nós e a biodiversidade. Então olha, tem 3 termos aí bem importantes. O primeiro deles, a vida, que tem a ver conosco, né, com a vida aí como um todo que existe no planeta Terra. O nós, na aula passada, lá com a professora Kelly, vocês aprenderam sobre o eu e o outro, né? Agora a gente vai falar sobre, a gente vai subir um degrauzinho aí nessa discussão. Por quê? Porque o eu é algo individual, né? Então, por exemplo, eu, professor Fernando, você aí aluno, você é aluna. Mas, quando todos nós juntos aí temos um pensamento, alguma coisa, nós formamos o nós. E nós temos a capacidade de mudar e transformar o nosso mundo para um lugar melhor, certo? E além disso, a gente vai falar sobre a biodiversidade, porque a biodiversidade tem tudo a ver com a vida, né? Se a gente falar sobre vida, é impossível a gente falar sobre, não falar sobre a biodiversidade, porque a vida, por exemplo, humana, não depende só dela, né? Existe aí toda uma organização dentro do espaço terrestre, né, do globo terrestre, em que a gente depende uns dos outros. Então a gente vai discutir sobre esse tema na nossa aula de hoje. Vamos dar uma olhadinha nos objetivos? Então, os nossos objetivos são
refletir sobre as diversas formas de vida que existem na Terra, compreender a importância do nós, compreender a biodiversidade como fator fundamental para a vida na Terra, e a gente também vai conhecer os objetivos do desenvolvimento sustentável, né? Esses objetivos aí foram criados por um motivo e a gente vai chegar nele aí no finalzinho da nossa aula. Então vamos prosseguir. Então, para refletir, para começar o nosso estudo, então eu quero que vocês pensem sobre essas 4 perguntinhas que estão aí na tela. Então só pensa. O professor vai fazer a leitura e você pensa e imagina o que vem aí na tua cabeça logo que eu fizer essa pergunta. Então olha a primeira. Você já parou para pensar na vida? Na sua vida, na vida de alguém que você ama, né? Por exemplo, de algum familiar. Já parou para pensar na vida? Nesse momento que a gente está vivendo agora da Covid-19, de uma pandemia, né? Onde muitas pessoas estão morrendo. Vocês pararam para pensar na importância da vida das pessoas? O quanto é importante que as pessoas vivam, que tenham saúde? Já pararam para pensar nisso? Então, eu acredito que sim, né? Mas o que é a vida? Olha a segunda perguntinha aí. O que será que é a vida? Todos nós temos vida, certo? Mas o que é ela? Quem tem vida aqui no planeta Terra? Será que são só os seres humanos? E quem é que vive aqui na Terra? Quem tem vida no nosso planeta? Então, essas perguntas vão guiar as nossas reflexões da aula. Vamos prosseguir. Então, olha a tirinha que o professor trouxe para vocês aí, né? No caso ali de dois personagens discutindo sobre o que é a vida. Então, vamos ler lá com o professor. O que é a vida? A vida é este intervalo de tempo onde habitamos este maravilhoso planeta com o objetivo de torná-lo melhor. A vida é um presente, temos muita sorte por estarmos vivos. A vida é incrível, né? É sim. Então olha que bacana aí, eles refletindo ali no caso sobre a vida. No caso essa vida ali é um mofo, né? Tá vendo que aqui na última imagem a gente consegue ver que é uma laranja ali que tá mofada em cima, né? O mofo é uma forma de vida, por exemplo. E no caso ali, claro que é uma sátira, né? Porque esse tipo de vida não raciocina, né? Só os seres humanos conseguem raciocinar, mas eles estão refletindo sobre o quanto é importante. Porque pensa só, se tivesse uma laranja lá e não tivesse um organismo que fizesse essa laranja, por exemplo, apodrecer, essa fruta ficaria a vida inteira aí na Terra. Então as coisas têm um ciclo, né? De nascimento e de morte que precisam passar. E aí toda a nossa organização, todos os micro-organismos, todos os animais, todos os seres vivos na Terra possuem aí, no caso, esse ciclo de vida e morte, né? Bom, é preciso a gente falar sobre o tema da vida, sobre o quanto a gente é sortudo por viver num planeta que oferece condições para que a gente exista, né? Olha aqui, a gente está vendo uma imagem do sistema solar, certo? E olha ali a flechinha em cima do planeta Terra. O planeta Terra é o único planeta dentro do sistema solar que possui vida como a gente conhece. É muito importante que o professor fale isso para vocês, né? Vida como a gente conhece, porque o universo é muito grande, muito mesmo, né? A gente sabe que, por exemplo, os seres humanos, o homem só conseguiu ir até a Lua até um momento, né? Então pensa só, a Lua já está muito longe da Terra, mas se a gente for pensar no tamanho do universo inteiro, pode ser que existam outras formas de vida em outros planetas, né? A gente não sabe disso, são suposições, a ciência não comprovou nada disso, mas pelo tamanho do universo é muito provável. No caso da Terra, a gente tem aí a distância certa do Sol, então a quantia de luz que chega do Sol no nosso planeta possibilita que as plantas façam a fotossíntese, por exemplo, né? Possibilita que as águas não evaporem dos oceanos, então a gente tem luz, a gente tem água, a gente tem um solo que consegue produzir alimentos, né? Então, tudo na nossa organização aqui no planeta Terra, ele é muito privilegiado. Até a própria Lua ali, que está do ladinho da Terra, tem um papel muito importante aí para a nossa vida, né? Para a vida dos seres humanos, desde o início da história da humanidade. Então, nós somos muito privilegiados, né? É importante saber, ressalto para falar para vocês novamente, que até onde a gente sabe, só o planeta Terra tem vida como a gente conhece, né? Então, toda a vida na Terra possui ciclos. Então, percebam aí que o professor trouxe 3 exemplos para vocês. O primeiro deles é da borboleta ali, né? Primeiro, ela tá uma larvinha ali, depois ela se transforma no casulo, né? E chega a borboleta. Olha no caso das plantas, uma sementinha que vai crescendo, se torna uma árvore, né? Dá flores e dá os seus frutos. Também esse é um ciclo aí da vida das plantas, né? E também, ali no caso, na última representação, é o ciclo da vida dos seres humanos. Faltou ali no caso o bebezinho recém-nascido, né? Mas as pessoas vão crescendo, se tornam adultos, depois chega uma velhice e, como o professor falou, a vida na Terra possui esse ciclo de início e fim.
O início é marcado pelo nascimento, pelo surgimento dessa vida na Terra, e o fim é marcado pela morte. Então, a morte é, infelizmente, algo natural, mas a gente sabe que é um processo, no caso, que a gente precisa passar, porque todo mundo um dia, infelizmente, né, vai morrer. Bom, e quais são esses tipos de vida? Então, a gente tem a vida terrestre, né, que são esses seres que possuem vida e que estão aí acima da Terra ou até mesmo abaixo dela. Por exemplo, a minhoca. A minhoca é um tipo de vida, né? Ela fica embaixo da Terra. Existem N organismos aí e outras formas de vida que também permanecem embaixo. Mas o professor trouxe ali uma imagem que mostra tipos de vida aí que ficam acima do caso do solo, né, da Terra. Existe também vida na água, muita vida na água. Existem regiões, por exemplo, do oceano que são inexploradas, que a gente nem sabe que animais que existem naqueles lugares, tão profundos que eles são. Então, muita vida também dentro das águas. Existe também vida aérea, vida nos ares, né? É claro que esses animais eles vêm na Terra para buscar alimento, para buscar água, mas eles voam, então eles dominam o espaço aí, no caso, do ar, né? Vivem voando, no caso. Então, muitas formas de vida. Bom, bilhões dessas formas de vida nós nem conhecemos ou nunca vimos, pois não conseguimos enxergar a olho nu. Aí vocês estão vendo uma fotografia com alguns seres vivos aí microscópicos, né, que são só possíveis de serem vistos com a ajuda do microscópio. Um outro exemplo também, né, de um ser vivo é o próprio vírus da Covid-19, né? A gente não consegue enxergar ele, mas a gente sabe que ele é um ser vivo e que causa muitos males, inclusive, né? Mas todas as formas de vida, seja lá de uma bactéria muito minúscula até o elefante, que é um animal gigantesco, ou, por exemplo, uma baleia dentro do oceano, né? No caso, habitam o nosso planeta, que é o território desses tipos de vida. Se essas vidas saem, por exemplo, daqui e vão para outros lugares, elas precisam o ser humano, por exemplo, quando foi para a Lua, né? A gente precisa de um equipamento todo próprio para ter oxigênio, porque o nosso planeta ele é todo perfeitinho para que tudo isso tenha para a gente de uma forma muito fácil e acessível, né? É claro que a gente sabe que as atitudes dos seres humanos estão acabando com esse ambiente. A gente já vai chegar nesse assunto daqui a pouquinho lá no prosseguir da aula, tá? Então, o que será que diferencia os seres humanos das outras formas de vida presentes na Terra? Então, o que será que torna nós, seres humanos, diferente das outras formas de vida? E olha o que o professor falou, diferente. Não estou falando que é melhor ou pior, tá? É muito importante que a gente saiba disso, porque por muito tempo os seres humanos acreditaram, e tem muita gente que acredita ainda, que nós, seres humanos, somos o topo da cadeia alimentar, nós comandamos tudo, né? E isso não é nem um pouco bacana, porque esse é um pensamento até um tanto quanto destrutivo. A gente sabe a situação que está o nosso planeta, né? Muito por conta das consequências das nossas atitudes, minhas, de vocês, e aí de todo mundo que já viveu no nosso planeta, né? O que cabe a nós é tentar mudar um pouquinho disso. Mas o que será que diferencia então a gente dos outros seres vivos que estão na Terra? Então olha a definição aí na tela. Os seres humanos são animais racionais, ou seja, animais que possuem capacidade de raciocinar, não agindo somente por instinto. Então, lembra lá, por exemplo, do gato e do cachorro. Gato e cachorro costumam ter uma rixinha entre eles, não tem? Mas será que é porque o cachorro odeia o gato? Será que o cachorro tem esse sentimento de ódio? Não, né? Não tem. Então, essa capacidade de sentir as coisas, de você gostar de algo, de não gostar de algo, é particular dos seres humanos. Isso só é possível porque a gente consegue raciocinar. A gente pode, por exemplo, consegue saber qual que é o nosso refrigerante preferido, né? Então, por exemplo, tem gente que gosta mais de uma marca, tem gente que gosta de outra, e isso varia de ser para ser. Os animais não têm muito disso, né? Eles agem por instinto, então eles agem ali conforme as necessidades deles. Então, se o cachorro não gosta do gato, não é porque ele odeia o gato, é porque é um instinto natural do animal, né? O que une os seres humanos é justamente o que todos temos em comum, o instinto pela sobrevivência da espécie, a necessidade da vida em sociedade, haja visto que, como já diriam os filósofos, o ser humano é, antes de tudo, um ser social. Não é possível sobreviver sozinho. Então, nós, seres humanos, também temos essa necessidade, assim como várias outras formas de vida na Terra, de vivermos aí em comunidade. Por isso que é tão importante a gente praticar e tentar construir um mundo de paz, né? Porque pensa só, se a gente necessita dos outros, né? Necessita das outras pessoas, que as outras pessoas fiquem próximas de nós, será que é bacana que a gente viva em desunião? Acho que não é, né? Nem um pouco. Então, vamos prosseguir. Então, olha, mais uma tirinha que o professor trouxe aí pra gente dar uma refletida. Leia aí na tela junto comigo. Qual a diferença entre os humanos e os animais? Isso está certo? Não seria a diferença entre os humanos e os outros animais? Então, repara, esse menininho está fazendo uma atividade, pelo jeito, aí da escola, né? Ele está com a mochilinha ali do lado, e ele encontrou essa pergunta. Qual a diferença entre os humanos e os animais?
mas ele está questionando essa pergunta. Ele está dizendo que a pergunta correta deveria ser: qual a diferença entre os humanos e os outros animais? Com isso, ele está dizendo, ele está colocando ali, que nós, seres humanos, também somos animais, né? Nós somos animais, por exemplo, mamíferos, né? A gente sabe que quando a gente nasce, tem ali no caso o leite materno, então nós também somos animais como todos os outros animais, só que com a diferença de que nós temos aí a capacidade de raciocinar, né? De pensar. Bom, aqui eu tenho uma imagem para a gente também fazer algumas reflexões, certo? Por quê? Porque essa capacidade do ser humano de raciocinar, de pensar sobre as coisas, de pensar em tudo antes de agir, ela resulta em algumas consequências. Então, por exemplo, olha a primeira imagem, está escrito ali em cima, ego. Está o ser humano no meio e todos os animais em volta dele, reparem. E do lado a gente tem uma outra imagem que está escrito eco, e o ser humano está integrado com todos os outros animais. Então a primeira imagem ali, que está mostrando o ser humano no meio, ela faz a gente refletir sobre esse pensamento egoísta. Ó. Ego vem de egoísmo, de egoísta. Esses seres humanos que são egoístas por pensarem que tudo na Terra está à disposição nossa. Que a gente pode destruir o planeta, que a gente pode acabar com as águas, que a gente pode derrubar as florestas. Então esse pensamento é muito errado, porque a gente está pensando só no nosso próprio umbigo. Por isso que ali em cima está escrito ego, que vem de egoísmo. E do outro lado tem o eco, que é o ser humano, aí no caso, integrado a todas as outras formas de vida. Eco vem de ecossistema. É a consciência do ser humano de que nós fazemos parte de um ecossistema, que nós estamos vivendo, nós vivemos, na verdade, deveríamos viver integrados com todas essas formas de vida e não querendo acabar com tudo que aparece na nossa frente, né? Então, vamos ver aí mais uma imagem que vai ilustrar isso que o professor está falando. Então, olha o que é o ego ali. O ego é eu sei, eu quero, eu mando, eu preciso. É sempre eu pensando em mim e nunca pensando no outro. Esse pensamento egoísta, ele está levando o planeta a sofrer tudo que ele vem sofrendo, né? Ano passado a gente viu aí muitas queimadas de florestas, incêndios criminosos, por exemplo, né? Muita coisa ruim, muita criminalidade. Tudo isso tem a ver com o ego, com as pessoas pensarem somente nelas e não no próximo, né? Quando, na verdade, a gente deveria ter um pensamento eco, no caso, de proteger todo o ecossistema, de preservar todas as formas de vida. Existem muitos animais que estão com risco de extinção. Por exemplo, a abelha é um animal super necessário aí para a vida na Terra, né? E ele está aí com risco, as abelhas estão com risco de entrar para a lista de animais que vão entrar talvez em extinção. Então pensa só, se essa vida que é tão pequenininha, ela some do planeta Terra, a gente vai ter um efeito, a gente vai colher algum fruto. Assim como, por exemplo, se a gente acabar com as florestas da Amazônia, a gente vai ter também uma consequência em relação a isso, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado para não agir de forma egoísta e pensar aí numa forma mais integrada, pensando em todo o ecossistema e não só no nosso umbigo, né? Vamos prosseguir. Para refletir, mais algumas perguntinhas ali, ó. Os seres humanos são melhores do que as outras formas de vida que existem na Terra? Nós dependemos das outras formas de vida? Devemos nos integrar ou nos considerar autossuficientes? Já ouviram essa expressão, autossuficiente? Autossuficiente é quando eu consigo me manter vivo aí por mim mesmo, não dependo de ninguém. Será que isso é verdade? Claro que não, né? O professor acabou de ler um texto dizendo que o ser humano ele é um ser social, ele precisa viver em sociedade, né? Então, nós precisamos nos integrar com a natureza, entender que a natureza é muito importante para que a vida permaneça como muito boa, né? Que a gente consiga viver, que a gente consiga respirar sem poluição, que a gente consiga ter as florestas para produzir o oxigênio para a gente poder respirar, que os rios continuem limpos para que a gente possa beber a água. Então tudo isso tem a ver com o pensamento, né, de ecossistema e não de egoísmo. Olha o que a Madre Teresa de Calcutá, que é uma figura aí muito importante para a religião católica, né? Mas enfim, qualquer pessoa aí que olhe para as palavras da Madre consegue se identificar com o que ela falava, né? A raiz de todos os males é o egoísmo. Então, ela dizia que todos os problemas giram em torno do egoísmo, exatamente de se pensar que tudo gira em torno do nosso umbigo, das nossas vontades, daquilo que a gente quer, né? Por exemplo, as pessoas jogam lixo na rua, elas não pensam no meio ambiente, né? Elas estão pensando só nelas mesmas, ao invés de esperar, jogar depois em casa no lixo. Então, tudo isso tem a ver aí com o egoísmo. A pessoa pensando somente nela, né? A gente precisa combater esse tipo de pensamento. Olha aqui uma outra imagem que faz a gente refletir um pouquinho também. Observa aí na tela. Então reparem que são várias pessoas cortando a grama
aí no caso, né, da sua casa, mas uma jogando ali no caso o lixo, o resto ali do que eles estão cortando no lado do outro. Então ninguém está pensando no bem comum, cada um está pensando em si. Então olha aí como as pessoas não estão pensando, estão pensando na verdade de forma individualista, né, egoísta. Isso é muito ruim. Olha outra imagem aí que mostra pra gente também o pensamento do egoísmo. Um homem ali com um monte de maçãs vendo uma criança e escondendo delas. Ele está pensando só nele, não está pensando no próximo, né? Agora, nesse momento, a gente está vendo muitas pessoas nas ruas pedindo coisas. Por quê? Porque elas estão desempregadas. A gente vive num mundo onde as pessoas não têm emprego, elas não conseguem dinheiro e elas não conseguem sobreviver de forma digna. Isso é muito ruim, porque a gente tem um planeta que tem recursos para todo mundo, que poderia acabar com a fome da Terra inteira, mas ainda existem aquelas pessoas que detêm todo o dinheiro, enquanto que muitas outras não possuem quase nada, nem para sobreviver. Isso é muito injusto, isso é muito ruim e isso é uma construção social, né? A gente precisa lutar para que esse tipo de coisa acabe. Olha aí, pensando só no dinheiro, o professor estava falando um pouquinho sobre isso, né? Pessoas que não se importam com o outro, né? Que se dane o outro. Tá passando fome? Ah, problema dele. Imagina só que terrível isso, né? Isso é muito ruim e é muito egoísta, é um pensamento muito egoísta. Por isso que a gente precisa sempre tentar ajudar o próximo, né? Mas o que se opõe então ao egoísmo? O que se opõe a esse pensamento que, aí no caso, individualista das pessoas, né? Vamos ver? O ser humano e o meio ambiente têm uma relação dependente. Um depende do outro para sobreviver. É do meio ambiente que retiramos diversas fontes de sustento. Então a gente só consegue se alimentar porque existe o meio ambiente, né? As pessoas se afastaram do mundo natural como se não fizessem parte dele, mas fazem. Com a era tecnológica, com todo o processo industrial, a humanidade conseguiu contaminar o ar que respira, a água que bebe, o solo que produz alimentos, os rios, destruir as florestas, os habitats e os animais. Todas essas destruições colocam em risco a sobrevivência dos próprios seres humanos. Volto a falar, a gente não é autossuficiente, a gente precisa de todas as vidas na Terra. Precisa de tudo, que tudo continue do jeito que está, né? O maior problema no planeta hoje é entender e resolver a relação homem versus terra. Então a gente está vendo aí uma guerra, né? O homem versus a terra, não o homem como alguém que vive na Terra, para que consiga viver em harmonia e em equilíbrio com o planeta. É importante haver um processo participativo e sustentável, cada um fazendo a sua parte e respeitando o ciclo de cada ser. As técnicas adquiridas pelos seres humanos devem servir para proteger o planeta e não para destruir a vida. Deve existir respeito à grandeza da natureza, reverência à terra, caso contrário não será possível evitar a sua e a nossa destruição. Semana passada chegou uma nave, não é uma nave o nome, né? Mas o professor não vai saber dizer para vocês, uma sonda, um equipamento, um robô lá em Marte, né? E essas expedições para Marte, elas têm por objetivo tentar entender se esse planeta ele pode receber vida no futuro. Então pensa só, ao invés dos esforços aí se unirem para a gente proteger o nosso planeta, as pessoas já estão, né? Aí os cientistas estão já buscando um novo lar caso dê um problemão aqui na Terra. Por quê? Porque a gente já está vendo o que está acontecendo com o nosso planeta, né? Tem muita coisa ruim acontecendo. Então a gente precisa proteger o nosso lugar, porque a gente sabe que se, por exemplo, conseguirem colonizar Marte, que consigam levar pessoas para viver lá, essas pessoas que vão ir para lá não vão ser as pessoas pobres, né? Vão ser só as pessoas muito ricas, porque o nosso mundo ele é organizado assim. Só consegue aí viver bem quem tem dinheiro, né? Infelizmente. Bom, então, para evitar o egoísmo, a gente precisa ser altruísta. Altruísta é o contrário de egoísmo. Altruísmo é a realização do bem ao próximo, sem esperar nada em troca. Então, fazer o bem sem esperar que a pessoa lhe te dê algo, né? Isso também não tem nada a ver com egoísmo. A empatia é se colocar no lugar do outro, né? Entender que a pessoa tem humanidade, que a pessoa tem emoções, tem sentimentos, que a gente não pode machucar o próximo. A felicidade também é uma busca que deve ser constante. A pessoa egoísta, ela não é feliz, porque olha o que o Dalai Lama, que é aí um líder religioso, né, que era um líder religioso, falava. Quanto mais nos importarmos com a felicidade de nossos semelhantes, maior o nosso próprio bem-estar. Ao cultivarmos um sentimento profundo e carinhoso pelos outros, passamos automaticamente para um estado de serenidade. Esta é a principal fonte da felicidade. Então, as pessoas quando são felizes, elas não querem guerra com os outros, né? E por último aqui, o professor também trouxe uma frase do Chico Xavier, que também foi um líder religioso aí, né? Da religião espírita, e olha o que ele falava. Nós, seres humanos, estamos na natureza para auxiliar o progresso dos animais.
na mesma proporção que os anjos estão para nos auxiliar. Portanto, quem chuta ou maltrata um animal é alguém que não aprendeu a amar. Então ele está falando basicamente sobre a relação dos seres humanos com os animais, né? Que a gente deve proteger os animais, porque a gente sabe que nós temos aí, no caso, a capacidade de raciocinar. Uma pessoa que machuca um animal, que fere um animal, ela provavelmente não tem amor dentro do seu coração, né? Bom, então pensando em tudo isso que o professor falou, em todo o estado ruim que o planeta se encontra, né, em todas as atitudes que a gente precisa cultivar para mudar esse cenário, né, existem muitas pessoas no mundo que também estão lutando para construir aí um mundo melhor para todo mundo, né, para todas as formas de vida, né. Então a ONU, né, que é a Organização das Nações Unidas, essa organização, ela cuida aí para que todos os países vivam de forma harmoniosa, né, no planeta. Ela estabeleceu alguns objetivos para o desenvolvimento sustentável. Por quê? Porque o mundo precisa se desenvolver, né? As tecnologias precisam surgir, muitas coisas precisam aí aparecer aí no sentido tecnológico para que a gente viva melhor. Mas tudo isso não pode de modo algum afetar a natureza. Então esse desenvolvimento ele precisa ser sustentável, ou seja, ele tem que acontecer, mas sem acabar com outras formas de vida. Então aqui o professor trouxe um joguinho para vocês, certo? É um jogo da memória. Ou melhor, é um jogo da memória mesmo. A gente tem aqui as cores e tem os 17 objetivos, né, que são aí, no caso, para o desenvolvimento sustentável. A gente vai tentar encontrar as cores e vai ler o que cada um desses objetivos fala. Bom, vamos começar. Vamos começar aqui pelo 1. Aqui a gente não tem definição nenhuma, só tem uma figura de uma família aqui aparecendo, certo? Então vamos tentar aqui encontrar a figurinha da mesma cor. Ó, não encontramos, mas a gente encontrou aqui um amarelinho, né, que parece que tem a ver com esse aqui, ó, que é o objetivo de número 2. O professor vai ler para vocês aqui, ó. Erradicar a fome. Olha o que está escrito. Acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e melhoria da nutrição e promover uma agricultura sustentável. Então, acabar com a fome é um objetivo, aí no caso, para que a sociedade consiga se desenvolver bem. Porque enquanto existirem pessoas que passam necessidades, né, que não conseguem nem se alimentar direito, a gente ainda vai ter um mundo muito desigual e um mundo muito injusto. Vamos para o próximo. Tirar aqui. Educação de qualidade. Ah, já encontrei aqui o livrinho, né? Por que será que é importante ter uma educação de qualidade para o mundo se desenvolver aí de uma forma sustentável? Deixa o professor ler aqui, ó. Assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos. Então olha ali que falou, inclusiva. A educação precisa ser inclusiva, né? Todas as pessoas precisam estar na escola. A escola não pode ser um ambiente só para alguns e não para outros. Ainda bem que aqui no Brasil a gente tem uma política pública que oferece ensino para todo mundo, né? De forma gratuita, isso é muito bacana. Vamos ver o próximo aqui. Aqui uma cor mais forte, um bordô, né? Tá falando sobre trabalho digno e crescimento econômico. Então as pessoas, né, precisam promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável. O emprego pleno e produtivo, o trabalho decente para todos. A gente também tem visto muitas coisas ruins na televisão falando sobre aí, condições de trabalho análogas à escravidão. Então, como as pessoas não conseguem emprego, elas se submetem a qualquer tipo de trabalho, né? Às vezes trabalhos muito exaustivos, em que essas pessoas trabalham muitas horas em condições péssimas e não recebem quase nada. Então isso é muito ruim. Vamos aqui, mais rapidinho então. O professor vai revelando aqui, porque nosso tempinho já está acabando aqui, ó. Indústria, inovação e infraestrutura, também precisa se pensar nisso para que a gente consiga desenvolver um mundo melhor, né? Parcerias para a implementação dos objetivos. Então esses objetivos aqui, eles não vão fazer sentido se não tiver pessoas que se unam para que eles sejam alcançados. Vamos para o próximo. Paz, justiça e instituições eficazes. Tem a ver aqui com esse ícone, que é o objetivo 16. Então, um mundo com paz precisa ser construído para que a gente consiga desenvolver aí um planeta mais acolhedor para todo mundo, né? Igualdade de gênero. Então, alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as meninas e mulheres. Acabar com essa coisa aí do machismo, que é muito ruim, né, para a sociedade. Vamos para o próximo. Água potável e saneamento. Tem muitos lugares ainda que não tem água potável. O que é água potável? É uma água tratada, né, que não traga riscos para a saúde das pessoas. Então, precisa ter isso também para que o desenvolvimento consiga acontecer de forma sustentável. Erradicar a pobreza. Acabar com a pobreza no mundo. A pobreza não é algo natural. Volto a falar para vocês. A gente vive num planeta que tem recurso para todo mundo. O problema é que esse recurso está aí acumulado na mão de alguns e de muitos
muitos carecem, no caso, né, que não tem nada para poder viver de forma digna. Saúde de qualidade, agora a gente está vivendo esse momento, né, da questão bem importante da saúde em relação ao Covid, então a gente precisa ter acesso à saúde gratuita e a gente precisa defender sempre isso, né, porque é uma política pública. Proteger a vida terrestre, então todas as formas de vida que vivem aí na Terra precisam ser protegidas. Energias renováveis, a gente precisa produzir energia que consiga se renovar e que não acabe aí com a Terra, no caso, né? Reduzir as desigualdades, então essa coisa de existir muitas pessoas pobres e poucas pessoas ricas, isso é uma desigualdade, né? Não pode existir também. Um lugar onde se conviva com paz não pode ter esse tipo de situação. Ação climática, né? Por conta de todas as ações dos seres humanos, o nosso planeta está mudando o nosso clima, né? Então precisa aí também existir ações para proteger o clima. Produção e consumo sustentável, então as pessoas precisam consumir e as coisas precisam ser produzidas na medida em que todo mundo consiga ter acesso, né? Estamos quase terminando aqui. Cidades e comunidades sustentáveis, então as cidades precisam buscar aí um modo de se tornarem mais sustentáveis. E por último, a proteção à vida marinha. Então, todos esses aqui são os objetivos para construir um mundo aí mais sustentável, mais ecológico e menos egoísta, como o professor explicou lá no comecinho da aula, tá? Bom, vamos voltar aqui para a tela, porque a gente já está chegando ao final, né? Vamos ver qual que é a nossa tarefa então. Então, a tarefa tem muito a ver com o que o professor acabou de ler para vocês. Tem aqui alguns objetivos, certo? E tem ali do lado as definições. Esses objetivos são as ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e vocês vão ligar cada objetivo à sua definição. Então, se vocês lembrarem que o professor falou aqui e lerem com bastante atenção, vocês vão conseguir fazer essa tarefa de forma muito tranquila, certo? Será que a gente alcançou os objetivos da nossa aula? A gente refletiu sobre as diversas formas de vida existentes na Terra? Sim, a gente viu que existe vida na água, na terra, no ar. A gente compreendeu a importância do nós? Sim, a gente viu que o pensamento individualista não é nem um pouco bom. A gente compreendeu a biodiversidade como um fator fundamental para a vida na Terra? Sim, a gente também falou que nós não somos seres únicos, a gente precisa viver aí em comunidade e precisa de toda a natureza preservada. A gente conheceu os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, o ODS? Sim, a gente viu ali por meio do joguinho, né? Bom, fica essa frase então, a diferença nos enriquece, o respeito nos une. Então, precisamos respeitar todas as diferenças, seja entre seres humanos, seja dos animais ou de qualquer tipo de vida presente na Terra, né? Bom, então eu trouxe aqui uma caixinha surpresa onde o professor vai tirar aí algum elemento que vai apontar qual vai ser o tema da nossa próxima aula para vocês pensarem, tá? Então vamos olhar aqui. Então, o tema da nossa aula tem a ver... Será que tem a ver com isso aqui, com dinheiro? Olha, a gente tem um dinheirinho falso aqui, ó, com valores distintos, né? Notas de 100, notas de 50. Valores diferentes. Será que os seres humanos, né, o que importa para os seres humanos é o dinheiro? É o valor? Que tipo de valor que importa para os seres humanos? Então fica pensando nesse tema aí para a nossa próxima aula. Crianças, aí estão as referências que o professor utilizou para montar a nossa aula e eu termino a aula dizendo para vocês que juntos a gente vai conseguir construir um mundo mais humano. Um abraço, se cuidem e até a próxima aula. Tchau, tchau! Vem aí, língua portuguesa. Olá, amiguinhos de casa, tudo bem? Hoje eu vou contar uma história para vocês, uma história de plantação, uma história de jardinagem. Quem aí em casa gosta de mexer na terra? Quem gosta de plantar flores? Quem já plantou uma árvore? Ai, eu também. Gosto muito de mexer na terra, apesar de que eu acho que eu não sei plantar muito bem, mas eu sempre tento. Arrumo a terra, coloco a semente e assim vai. Vocês sabiam que essa história que eu vou contar para vocês aconteceu há muito tempo atrás? Pois é. Tai era um menino muito bondoso, muito querido, muito dedicado. Ele sempre ajudava sua mamãe e seu papai a fazer os deveres de casa, ajudava nas tarefas, ajudava a cuidar do jardim
que era uma coisa que ele mais gostava. Tai sempre teve mãos boas para plantar e cultivar. E cada vez que ele colocava uma semente na terra, aquela semente germinava e nasciam flores lindas. Certa vez, o imperador daquele lugar, ele não tinha filhos e ele precisava descobrir quem seria o seu herdeiro. Quem queria cuidar de tudo aquilo com justiça, seriedade, serenidade e amor. E foi assim que ele resolveu pegar 3 sementes e entregou a 3 pessoas daquele reinado. Tai pegou uma semente e ficou muito feliz porque ele adorava cultivar a terra e sabia que a sua semente sairiam flores mais lindas daquele lugar. O segundo foi um outro menino que era meio preguiçoso, assim, não gostava de ajudar as pessoas e, não era nada bondoso. E o terceiro? O terceiro era voado, assim, relaxado. Nem ligava muito para as coisas. E lá se foram os 3 com as sementes. O imperador deu um prazo para eles. E depois desse prazo, eles teriam que trazer as flores que aquelas sementes tinham dado. E assim foi. O primeiro jogou a semente em qualquer lugar na terra, mexeu a terra, jogou água e disse: Sol, faça seu trabalho. O segundo nem viu que derrubou as sementes do bolso e as sementes foram para a terra. Ele só percebeu quando viu que as sementes não estavam mais no bolso dele. E foi aí que Tai preparou a terra, colocou a terra dentro de um vaso e colocou as sementes com todo o amor que ele sentia pelo cultivo. Colocou água e todos os dias ia até a frente daquele vaso e depositava mais amor ainda. O primeiro viu que as suas sementes não tinham dado nada. O segundo viu que as suas sementes não tinham dado nada. O terceiro viu que as suas sementes não tinham dado nada. Mas Tai era muito caprichoso, muito cuidadoso. Como aquelas sementes não germinaram? Ele ficou muito preocupado, muito preocupado. Como ele diria ao imperador que as sementes que ele ganhou não tinham dado flor nenhuma? Foi aí que chegou o dia de levar as flores ao imperador. E lá saiu o primeiro, com um vaso cheio de flores, flores amarelas, lindas. Chegou até o imperador olhou aquilo e balançou a cabeça. Ok, pode deixar seu vaso aqui do lado? Vamos esperar os outros 2? O segundo chegou para o imperador com um lindo vaso de flores vermelhas. Imperador! Olha, eu achei que as minhas flores vermelhas germinaram até que bem rápido. Eu adorei essas flores. E eu já te contei, imperador, eu adoro vermelho. Eu amo vermelho. Vermelho me deixa vivo. O imperador olhou, balançou a cabeça e disse: pode deixar seu vaso aí do lado. Vamos esperar o terceiro. E foi aí que chegou Tai, com as mãos vazias, sem uma florzinha. O imperador então brilhou os olhos, abriu um sorriso, olhou para os 3 e disse: eu já tenho o meu escolhido. Quero dizer a vocês que eu entreguei a vocês 3 sementes queimadas e elas não poderiam dar nenhuma flor. O único que veio honestamente me mostrar que não colheu nada, que trouxe a verdade no seu coração
e demonstrou ser uma pessoa muito justa foi o Tai. E então ele governará todo o meu império. E foi assim. O menino Tai ficou muito feliz. E por muitos e muitos anos ele governou todo aquele império com alegria, sabedoria e justiça. E pirilim pim pim, essa história chegou ao fim. Quem gostou, levanta uma mão, levanta outra e agora junta as duas. Dá tchau pra contadora e até a próxima!